Prontinho, gravando. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso ciclo de encontro, de encontros e palestras da licenciatura em Química do IF Campus Itaperuna. Quero agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite e uma boa conversa a todos, Hoje, a gente está aqui, com os professores lá de Pernambuco, uma cidade chamada Belém de Maria, Itabateira, e vieram compartilhar com a gente as experiências que eles viveram lá, Eles foram 2 professores que participaram de um desafio que foi promovido pela Vivo, uma empresa de telefonia, e estiveram ali entre os finalistas. Então, primeiro eu vou passar a palavra para a Michele, não é isso, Michele? Tá aí? Isso, Juliana, estou aqui. Isso, que vai fazer uma apresentação mais justa aí da nossa palestra de hoje. Bom, obrigada, Juliana, pela oportunidade. Boa noite aos nossos alunos do IF Itaperuna. Que saudade que a gente está de vocês. Boa noite aos nossos colegas das instituições parceiras, o pessoal da FAETERJ, da UENF, os outros colegas do IF Guarulhos, IF Campo Centro, dos outros institutos que estão aqui com a gente. É uma alegria a gente estar perto, pelo menos por alguns instantes, mesmo que virtualmente. Bom, a noite de hoje é muito especial. Quando a Juliana e a Thaís falaram do encontro de licenciaturas, eu lembrei do desafio Nova Escola, que eu e João Felipe tivemos a oportunidade de representar o nosso IF, o nosso campus Itaperuna, lá em São Paulo, e lá nós conhecemos 25 grupos, finalistas, 5 por região. E entre eles, nós tivemos a oportunidade de trocar ideias sobre projetos, sobre o dia a dia, e nós conhecemos o Nadir Jailson e a Yara, e eu e João, à época, conversando com eles, nós ficamos muito animados, com o jeito que eles fazem as coisas, quando a gente para olhar uma realidade um pouco diferente da nossa, mas que a gente vê o brilho no olho desses educadores. Então, eu acho muito justo que eles estejam aqui com a gente, porque eu e João, quando nós voltamos de São Paulo, nós saímos de lá transformados, querendo ser professores melhores, entendendo o nosso papel de professores e o quão importante é a gente tentar estar sempre se reanimando para fazer a diferença na vida das pessoas. E esses 2 colegas, a Yara e o Nadir Jailson, foram pessoas que muitos nos inspiraram. Então, eu comentei com a Juliana e com a Thaís, eu achava muito bacana ter um compartilhamento desse dia a dia deles, até porque vocês, nossos alunos licencianos, terão oportunidade de mexer com diferentes vivências. Então, muito obrigada aos nossos convidados, é uma honra para a gente partilhar esse momento com vocês. Então, eu vou passar a palavra para Yara Rodrigues. Yara, agora é com você e com o Nadir Jailson. Primeiramente, gente, eu quero agradecer o convite, Muito obrigada a todos, por nos convidarem e boa noite, para todo mundo que está aqui. Eu espero que todo mundo esteja muito bem e eu estou muito feliz, gente, de estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês um pouco, da nossa trajetória, um pouco de como foi que a gente embarcou nesse mundo da educação. E eu estava aqui pensando hoje cedo como eu iria começar, E eu acho que a forma mais certa de começar é contando para vocês desde o comecinho da minha história, Porque, assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não tinha o propósito de ser professora, Inicialmente, quando eu era bem jovem, eu não pensava em ser professora. Primeiro, eu cursei outra faculdade para poder eu vir me apaixonar por esse mundo da educação. E foi o seguinte, eu vou começar contando logo quando eu finalizei o ensino médio. Eu terminei o ensino médio em 2010 e nesse ano eu comecei a me preparar para o Enem. Eu tinha muita vontade de fazer faculdade e lá na nossa região, porque hoje eu estou morando em uma cidadezinha próxima, mas lá em Batateira, por isso que eu estou falando
lá, né? Porque eu moro numa cidadezinha próxima que é Cupira. Lá em Batateira, as pessoas elas têm um pensamento muito assim, digamos que sem perspectiva. Para vocês terem uma noção da minha turma de ensino médio, terceiro ano, eu fui a primeira assim, a cursar a faculdade no ano seguinte. O restante da turma, ninguém falava, a não ser tipo, as minhas amigas mais próximas, assim, mas a grande maioria não tinha nenhum pensamento de fazer faculdade. Era uma coisa que todo mundo achava muito difícil, que não iria conseguir. E foi aí que eu comecei a estudar para o Enem. Né? Nesse ano eu me preparei o ano inteiro para o Enem. Eu disse, eu vou estudar. Eu não tinha computador na época, não tinha internet em casa. E aí eu corri, fui para uma cidade vizinha, procurei um cursinho, comecei a estudar, ia todos os dias, que era Caruaru, essa cidade. Eu ia todos os dias para Caruaru, fazia as aulas durante o dia, chegava à noite, era 6h30, 6h40, ia direto para a escola estudar à noite, e chegava em casa 10 e pouca da noite, e no final de semana eu também estudava para o Enem. Né? Foi um ano que eu me dediquei bastante, porque eu tinha essa vontade de fazer uma faculdade. E quando foi no ano seguinte, 2011, que saiu o resultado, eu lembro que foi no mês de janeiro, e eu tinha me inscrito para fazer design. Eu tinha muita vontade, e todo mundo falava, mas é uma área que aqui ninguém vê uma design aqui. E era aquela coisa bem, mas eu consegui, né? Eu consegui a bolsa do ProUni 100%, fui fazer a faculdade em outra cidade, só que aí começou toda uma dificuldade. Eu tive que me mudar, fui morar com uma tia, e a faculdade era bem distante. E para ir para essa outra cidade, eu tinha que pegar um carro, que era um carro que os professores tinham alugado, eram professores efetivos na época, e eles tinham passado no concurso nessa cidade, e eles iam nessa van. E eu comecei a ir com eles todas as noites para estudar. E eles iam trabalhar, né, em uma escola. E nisso eu conversava bastante com eles. E meu namorado, na época, ele também era professor do ensino médio, né? Ele era professor concursado e ele me falava muito bem, assim, da profissão, gostava muito, mas eu não tinha aquele amor, sabe, pela educação, eu não via com outros olhos. E aí eu comecei a cursar design, fiz 6 meses e resolvi transferir o curso para fazer publicidade, porque eu não estava gostando muito da faculdade e eu gostava muito de me comunicar, eu disse, então eu vou procurar outra coisa, e foi aí que eu mudei para fazer publicidade. É uma loucura. Fui fazer publicidade, passei os 4 anos, gente, finalizei o curso. Trabalhei na área. Inclusive, eu estagiei na época em uma agência de publicidade. Depois eu fui trabalhar como vendedora de loja. Depois eu trabalhei em diversas áreas. Eu só tenho 26 anos, mas assim, eu tenho uma experiência de trabalho que eu posso dizer que eu trabalhei em muitos lugares para poder eu chegar nessa profissão. E aí eu fui trabalhar em uma loja depois como vendedora, depois eu saí, consegui um estágio em um banco, até em banco eu trabalhei. Fui estagiar, fazia empréstimos para aposentados, era toda aquela questão. Passei 6 meses nesse estágio. E tudo isso para finalizar a faculdade, né? Quando eu finalizei a faculdade, eu percebi que não era realmente aquilo. Assim, o mercado de trabalho aqui na nossa região era muito difícil, porque eles pagavam muito pouco. Na época, o meu salário mal dava para me pagar as minhas contas. E aí eu fui vendo toda a dificuldade. E aí eu passei um tempo desempregada e comecei a vender roupas. Eu disse, eu vou comprar roupas e vou vender. Comecei a fazer isso. E vendendo, foi aí que apareceu a oportunidade de ensinar. Eu fiquei sabendo, né, que nessa escola, que era onde eu tinha estudado a minha vida inteira, que lá não estava completo ainda o quadro de professores, que eles estavam precisando de pessoas, né, para ensinar, que não tinha completado ainda. E aí eu comecei a correr atrás. A gente tem uma realidade um pouco diferente, eu acho, de vocês aí, porque aqui no Nordeste a gente tem muito isso por questões de eleições. É mais ou menos o seguinte, quando um prefeito vence uma eleição, ele coloca as pessoas para trabalhar que votaram nele. Aí, com 4 anos, tem uma nova eleição, né? Se mudar de prefeito e o outro prefeito não quiser, ele tira todo mundo e coloca as pessoas que votaram nele.
E, por sorte, nesse ano, tinha sido um prefeito que eu tinha votado nele, e aí eu fui atrás, né? Eu disse, eu vou pedir para trabalhar, corri atrás. E, gente, eu consegui, né? De cara, assim, falei com o secretário, falei de toda a minha trajetória na faculdade. Eu era uma aluna muito dedicada e eu gostava muito das disciplinas que eu tive de português, que foi uma área que eu, assim, gostei muito. E na faculdade de publicidade eu tive várias disciplinas, foi português 1 e 2, redação 1 e 2. Então, eu gostava muito, assim, era uma disciplina que eu me destacava. Aí eu expliquei, contei toda a minha história para ele, aí ele disse, então, vou lhe contratar e você vai ficar com essa área de linguagens, de humanas, até porque a gente não tinha um quadro de professores formados, né, na época, era bem... Então, o que é que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar, eu já fui direto procurar um vestibular de licenciatura para fazer letras. E fui lá, corri atrás, fiz o vestibular e comecei a fazer letras. E estou cursando, inclusive, na Universidade de Pernambuco. E também acabei entrando em uma pós-graduação ao mesmo tempo, porque a pós é à distância, é AD, e estou fazendo também uma pós-graduação na área de gestão pública, com ênfase em educação, porque foi uma área que também eu gostei bastante, né? Na educação, eu analisando, vendo as coisas, eu disse, eu vou aproveitar e vou fazer tudo para tentar concluir de uma vez. E foi aí que eu entrei nessa área de educação, né? Foi uma coisa que meio por acaso, só que eu me apaixonei. É até engraçado falar, porque eu nunca me imaginei sendo professora. Mas quando eu comecei a ensinar, eu vi que essa profissão, ela me transmite eu não sei, como se fosse um propósito. Eu me sinto realmente podendo fazer a diferença na vida de alguém, podendo ajudar outras pessoas, coisas que em outras profissões a gente acaba não tendo isso. E, assim, no meu primeiro ano, foi um ano bem difícil. Eu até me emociono, às vezes, quando eu falo, porque não foi um ano fácil, né? Eu tive muitas pessoas não acreditavam, achavam que eu estava ali só pelo salário, ou que era, depois ela vai, né? Ela não vai gostar, ou ela não vai dar conta. Eu peguei uma turma que era um sexto ano C, eu nunca esqueço. Todo mundo falava meio que era uma turma difícil. E quando eu entrei nessa turma, eu me apaixonei. Era uma turma que me dava vontade de voltar lá todos os dias, de ensinar mais coisas a eles. E daí eu fui começando a fazer a minha parte, né? Eu decidi, já que eu estou aqui, já que me deram essa oportunidade, eu tenho que fazer por merecer, né? Eu tenho que fazer com que todas essas pessoas que estão aqui assistindo às minhas aulas, elas saiam daqui com alguma lição. E foi aí que eu comecei a tentar inovar, comecei a buscar cursos na internet. Eu ia para o Google, passava o final de semana pesquisando. Ia para o Google, colocava lá cursos online na área de educação gratuitos. E começava a fazer os cursos. Fiz vários cursos na área de didática, toda essa questão de sala de aula. E foi até assim que eu conheci a plataforma da Vivo, que eu comecei a fazer os cursos da Vivo na época, e até hoje são todos gratuitos, e eu fazia vários. Fazia escrita criativa, como avaliar aluno. Eu fui realmente me formando na internet também, que é uma plataforma hoje que ajuda a gente em tudo, né? E aí eu fui começando a montar as minhas aulas, da minha forma. Para vocês terem uma noção, a gente é tão assim escasso de tecnologia, é uma coisa bem assim, digamos que difícil de ser usada, as pessoas não têm tanto costume, e o que a gente mais ainda tinha disponível era o Data Show na escola. E aí eu comecei a usar esse Data Show, né? Eu disse, eu vou levar filmes, eu vou levar, preparava aulas diferentes para poder trabalhar com eles de uma forma que não fosse só o quadro, só chegar lá, escrever e copiar, ou o livro didático sempre. Então, eu usava as duas formas. E nisso as pessoas começavam até... Eu tive uns problemas na época porque diziam, ela só quer usar o Data Show. Como se aquilo fosse algo ruim, sabe? Como se aquilo ali fosse uma forma de enrolar uma aula.
E não era. Na verdade, eu estava procurando fazer algo com que os alunos gostassem da minha aula. Eu tinha uma coisa assim muito em mim que era pensar como eu gostaria que a minha professora fosse, como eu queria que ela me ensinasse. Eu queria que ela fosse dessa forma, que ela me tratasse assim. Então, foi a partir daí que eu fui fazendo as minhas aulas da forma como eu imaginasse que seria interessante, né? Como eu poderia chamar a atenção deles. E aí eu fui, né, cada vez mais procurando me adaptar, e era assim, gente, eu não ficava com uma disciplina só, tipo, a minha graduação, né, a minha licenciatura é em letras, só que na época, como a gente não tinha a quantidade de professores formados na área, em cada área, a gente acabava pegando de tudo, tipo, eu pegava geografia, aí daqui a 6 meses pegava história, aí mudava, pegava artes, eu dei aula de artes, de história, de geografia, de ciências, e nisso a gente tem que se adaptar, a gente tem que correr atrás e aprender. O que era que eu fazia? Eu estudava muito, eu passava o final de semana estudando, eu ia até altas horas da noite preparando aulas para os alunos. Por quê? No outro dia, se eles me fizessem alguma pergunta, eu tinha que saber a resposta, né? Então, se eles tivessem uma dúvida, eu tinha que tirar a dúvida deles. Afinal de contas, eu era professora, né? Então, tipo, a gente tem que correr atrás, se adaptar. E nisso eu acho que foi o que, apesar do pouco tempo em sala de aula, foi o que me deu bastante experiência. Eu acho que isso é uma forma de ajudar a crescer, a tornar a gente mais, digamos que dinâmica, né? Porque você acaba se adaptando a diversas coisas diferentes. E foi aí que eu fui conseguindo montar outros projetos, outras ideias. Inclusive, teve um que foi o meu primeiro, assim, na verdade, que foi um projeto do meio ambiente. Esse projeto eu me reuni com outras professoras e, na época, esse projeto ele foi algo que tinha vindo do governo. E a Secretaria de Educação apresentou para a gente, né? Mandou uma pessoa, um professor da área de meio ambiente, apresentar esse projeto lá na escola para a gente. E quando ele foi apresentar, eu lembro que a maioria dos professores que trabalhavam, dos meus colegas, ninguém queria fazer. Todo mundo, não, isso a gente já tem muito trabalho. Porque, assim, professor é uma classe que eu acho que acaba não valorizando tanto, não se valorizando, sabe? Eles acabam colocando muito para baixo a profissão, dando o desânimo nas outras pessoas que estão até começando. E aí eu vi muita gente reclamando, só que eu achei a ideia do projeto um máximo. Eu realmente achei a ideia maravilhosa, porque era para a gente trabalhar com os alunos a questão do meio ambiente no município. O que era que a gente poderia transformar no nosso lugar? Né? Era para fazer os alunos pensarem nisso. O que é que vocês acham que tem de errado aqui com relação ao meio ambiente que a gente pode transformar? E aí eu me reuni, ainda bem que eu me reuni com outras professoras que na época também estavam empolgadas e queriam fazer o projeto, e a gente fez o projeto. Eu até encontrei ele para vocês verem que a gente fazia tudo, ó. Ele todo escrito, e a gente fez o projeto realmente como deveria ser feito, com tudo, todas as etapas. E a gente preparou os alunos, cada um em sua aula montava, tipo, hoje vamos fazer cartazes, hoje vamos fazer maquetes. E os alunos foram montando várias coisas para o dia da apresentação e estudando o tema. Que o tema, na verdade, a gente queria fazer a mata ciliar do nosso rio, do rio que banha a cidade, ela foi totalmente destruída, né, desmatada. Então, a gente queria fazer com que essa mata ela voltasse, as pessoas plantassem, né, a renovação da mata ciliar. Era o tema desse projeto. E aí, os alunos, eles foram lá, foram no rio, a gente conseguiu fazer várias maquetes, e inclusive eu peguei fotos no Google Mapas e coloquei, tipo, as fotos de como estava a área, aí montei, tipo, uma montagem de como ficaria depois que a gente colocasse, plantasse as árvores, o que a gente teria que destruir, assim, que no caso, casas que estão lá,
teriam que ser retiradas para poder as árvores voltarem a nascer. A gente fez isso tudo. A gente fez até um projeto para a Câmara de Vereadores, na época, colocou incluso no projeto. Porque, assim, a gente pensou grande, né? Mesmo a gente sabendo que aquilo poderia não acontecer. E não aconteceu, gente. Mas, assim, eu estou contando a experiência para vocês porque foi muito, assim, legal de ser construído, de ver as crianças se motivarem, né? Para fazer alguma coisa de bom. E não só para o nosso lugar, como para o planeta. E aí a gente apresentou nesse dia o projeto. Eu lembro que a sala ficou toda verde, eles levaram plantas, a gente colocou barulho de água caindo, como se fosse uma cachoeira. Quando as pessoas que foram assistir entraram na sala, ficaram encantadas. A gente escolheu, tipo, 2 alunos para apresentarem esse projeto. Os alunos arrasaram, eles eram pequenininhos, gente, que era uma turma de 6º ano. Mas eles falaram tão bem, explicaram tão bonito, que aquilo deu uma felicidade, sabe? Mesmo a gente sabendo que o projeto não iria, né, para frente, assim, não iria ser construído, mas a gente fica muito feliz de ver que aquilo ali, de alguma forma, tocou e fizeram as pessoas aprenderem, né? Os alunos aprenderam muitas coisas nesse projeto. E tiveram muitas outras coisas que a gente foi conseguindo, né, montar, trabalhar, só que nem tudo tem um lado bom, né, gente? Eu não vou dizer para vocês que foi só alegrias, que foram, que nesse tempo que eu estou na sala de aula, só foram momentos bons. Porque, assim, eu já tive momentos de muito desânimo, momentos de realmente querer desistir, de realmente, assim, eu me sentir... É como se fosse assim, você não se sente... Como se as pessoas não estivessem valorizando o seu trabalho. Você acha que você não está fazendo o suficiente. É mais ou menos isso. Eu acho que essa profissão de professor, você acaba passando por isso, né? No ambiente de trabalho. Não só essa, como muitas outras profissões. E essa desmotivação foi começando a tomar conta de mim, assim. E até por causa de outras pessoas que eu conversava, que também estavam desmotivadas. E acabavam me desmotivando também. Eu acho que eu acabava sugando aquilo. E eu passei por um momento também que não foi nada legal, assim, que foi justamente no período próximo ao desafio Nova Escola. Foi no ano passado. Foi um ano que eu me senti bem desmotivada. E aí veio o desafio para poder transformar, né? Porque foi o gás que me faltava, foi aquele desafio para eu poder voltar a todos os sonhos que eu tinha, todas as coisas que estavam na minha cabeça. E eu tô falando muito, né? Eu vou dar uma paradinha agora para a Nádia Jailson contar um pouco da história dele e depois eu volto, gente, para poder terminar essa história do desafio, para vocês ficarem curiosos. Boa tarde a todos, aos organizadores, aos alunos. Com certeza é um momento muito importante, uma partilha bem legal que a gente vai levar para o resto da vida. Bom, gente, meu nome é Nádia Jailson. Eu tenho 24 anos, sou técnico em radiologia, sou músico, tenho alguns projetos musicais aqui, e também sou professor de educação física. Antes de eu falar sobre minha trajetória acadêmica em relação aos estudos, eu quero falar sobre a minha vida pessoal. Quando eu recebi o convite de Michele, do pessoal, eu falei que eu pensei assim, vou ser bem claro com o pessoal, vou falar toda a minha vida, porque talvez seja importante e impactante na vida deles. Bom, gente, eu sou de uma família simples, que nunca me faltou nada, mas que eu me senti na obrigação de correr atrás dos meus sonhos, das coisas que eu queria alcançar. Aos 12 anos, eu carregava frete de feira, das senhoras numa cidade aqui, uma cidade vizinha, que fica... Na verdade, eu percorria 80 quilômetros, eu ia 80 quilômetros para uma cidade com o pessoal, lá eu carregava frete, eu dormia em um lugar lá, com mais de 20 pessoas, com 4 metros quadrados, e eu passei um bom tempo fazendo isso. Com 15 anos, meu pai comprou um instrumento musical para mim, um teclado, e eu comecei a tocar. Com 16, eu tocava casamento, festa de aniversário, confraternização, tocava em bar,
tocava em sítio, tocava em tudo que era lugar, gente. Quando eu completei 16 anos, por aí, 17, eu desisti da música. Estava cansado dessa realidade e tal, dessa correria toda. E eu comecei a trabalhar em feira de novo. Trabalhei em feira um bom tempo, carregando frete, vendendo frutas. E o meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, trabalhei como gari, fazia limpeza, eu fazia, aparava árvores, essas coisas, limpava banheiro de um posto de gasolina aqui. Na verdade, o único posto de gasolina que tem aqui, que é o posto Batateiro. Aí agora eu vou falar sobre o Nadjail Saluno. A escola é do lado da minha casa e eu atrasava nas aulas. Eu não era aquele aluno aplicado que os professores gostavam. Não, eu era um aluno inteligente que aprendia com facilidade, mas que às vezes nem estava muito afim por conta da realidade que a gente vivia. E eu fui vivendo assim os meus estudos aqui no Fundamental 2 desse jeito, com medo de não reprovar, porque minha mãe ia ficar com muita raiva, e fui vivendo. Quando chegou no meu nono ano, a minha professora de português, ela me ensinava a eu e meus colegas de turma a fazer entrevista de emprego, para você ver a perspectiva que a gente tinha. Nenhum professor falava sobre estudar faculdade, sobre nada. Os professores diziam, como é que você vai conseguir um emprego se você não sabe nem se expressar, não sabe fazer uma entrevista? E a gente foi se preparando para isso. Então, eu pensava assim, quero terminar meus estudos, arrumar emprego em Caruaru, que é o ponto comercial daqui da região, e vou tocar minha vida. Fui vivendo assim, e meu ensino médio foi um desastre, porque meu primeiro e meu segundo ano teve uma cheia aqui, teve uma enchente, que destruiu uma parte da cidade aqui e não teve aula. No segundo ano, teve uma reforma na escola, eu não tive como ter aula. Tinha aula, na verdade era em uma sala, que nessa sala eles colocavam 5 turmas, e as turmas eram divididas por uma madeira. E não tinha como estudar, era um barulho danado e a gente não conseguia aprender. Resumindo, eu terminei meus estudos e fui em busca do emprego que eu tanto queria. E, resultado, eu não consegui. Então foi aí que eu comecei a me questionar se o que era que eu ia fazer da minha vida, se não o emprego que eu tanto sonhei em ter, eu não estava conseguindo arrumar. E foi que apareceu uma amiga minha. Eu acho, não sei se é do conhecimento de vocês, mas quando a presidenta Dilma estava em exercício, tinha um programa que era o chamado Pronatec, um programa do governo federal que fornecia cursos técnicos grátis. Você só precisava fazer a inscrição, não precisava fazer prova, nada. E eu tinha uma amiga que tinha feito o curso técnico de enfermagem, e me falou sobre o Pronatec, que era muito bom e tal, e eu não estava sem fazer nada, não estava trabalhando, e eu disse, vou abraçar essa oportunidade. Comecei a estudar o curso técnico de radiologia, não precisei fazer prova nada, só comecei. O curso técnico, ele era na parte da tarde, então eu não sei como é a realidade de vocês aí, mas pelo menos aqui não se dá para arrumar um emprego em que você trabalha até as 12 horas, ou que você pegue depois das 15 horas. Não tem como. Eu fui morar na casa da minha irmã. Eu andava 15 quilômetros da casa da minha irmã para a faculdade. Fazia os percursos a pé com uma amiga que também estudava comigo. E chegou um tempo que estava tendo muito assalto e estava muito perigoso. Aí meu cunhado me arrumou um cartão de transporte da empresa que ele trabalhava e eu comecei a ir para a faculdade de ônibus. O curso, gente, ele tinha 3 turmas e era em 3 períodos, era 3 períodos de curso. Era 1 ano e meio, 2 anos de curso, somando o estágio. Começou com 150 alunos. Quando fui para o segundo período, tinha 100 alunos. A turma que era 3 turmas no início, se tornou 2.
e as pessoas desistindo, dizendo que não tinha futuro, porque na radiologia, o profissional de radiologia, ele morre com câncer, porque por conta da radiação, essas coisas. Chegou no último período, só tinha 50 alunos. No meio do último período, só tinha 35 alunos. E eu, assim, eu não me identifiquei tanto com o curso. Nunca comecei alguma coisa e eu deixei por completo. Então, eu pensei, vou começar esse curso, vou terminar esse curso, e se não for nessa profissão, vai ser em outra, porque Deus vai preparar tudo. Aí eu tive que voltar para Batateira, porque teve uns imprevistos na casa da minha irmã. Aí eu voltei a morar com minha mãe e viajava todo dia para Caruaru. Foi aí que a coisa piorou. Eu não tinha trabalho, minha mãe me ajudava, então eu gastava R$ 100 por semana, R$ 100 por semana de passagem. Um dia eu gastava R$ 20. Era um dinheiro que fazia muita diferença. E eu não tinha como lanchar, não tinha como fazer uma refeição na faculdade. Então, eu saía de casa às 12 horas, chegava às 19, e nesse tempo eu não fazia nenhum tipo de lanche. Às vezes, chegava dias de fazer, porque algum amigo ajudava, eu até tinha algum dinheiro, mas era raro. E saía para o intervalo com os meus. Eu dizia que não, porque não estava com fome, mas na verdade eu não tinha dinheiro para comer. E fui indo, mas com pensamento, não vou desistir, porque eu tenho um propósito maior. Quando chegou já perto do final do curso, eu descobri que se eu quisesse ingressar em outro curso, na graduação, eu receberia 15% de desconto na faculdade. Foi aí que eu resolvi participar de um programa do governo do estado aqui, que é chamado Pré-VUP. É um curso preparatório para vestibular para o Enem. Então, foi um grande teste e eu pensei, vamos estudar e vou conseguir passar nesse curso. Fiz esse curso e fiquei muito nervoso porque eu tinha medo do aprendizado que eu tive, porque eu me jogava muito, porque eu não estudei tanto, essas coisas. E eu estudei. Queria conquistar meus sonhos. Eu fiz a prova, competi com acho que 1.000 alunos da rede da Mata Sul aqui, competi com eles, que é a nossa região aqui, e eu fiquei em 32º. Eu competi com alunos que estudavam em tempo integral, em escola de referência, e foi aí que eu percebi que eu podia chegar lá. Aí comecei o pré-VUP, só que as coisas dificultaram mais ainda. No pré-VUP, era em outra cidade que ficava a mesma distância de Caruaru, em Palmares. E era nos finais de semana. Então eu gastava com almoço, com passagem. Era muito difícil. Só que, como eu estava no curso, eu disse, não vou parar não. Aí esperei os professores entregar os livros. Quando peguei os livros, tive que sair por conta dessa questão financeira e comecei a estudar em casa. Viu o Enem. Quando chegou no Enem, eu tirei uma nota ótima. E não pensava em ser professor, mas eu admirava muito o professor de educação física. E eu sempre gostei de esportes, gostei de praticar futebol. Então foi aí que eu pensei, vou fazer educação física. Consegui uma bolsa de 50%, porque nessa faculdade não fornecia uma bolsa de 100%. Aí somei com os 15% do curso técnico em radiologia e fiquei com uma bolsa de 65%. A mensalidade ficou mais ou menos R$ 400. Só que ainda eu não consegui estudar porque não tinha trabalho e nem tinha como pagar. Foi aí que eu recebi a oportunidade de trabalhar na prefeitura, assim como a Yara falou aí. E através disso eu comecei a fazer a faculdade e comecei a tocar o barco, comecei a viver meus sonhos.
Aí eu quero falar agora para vocês sobre a importância que teve a decisão que eu tomei em estudar radiologia. Eu não me identificava tanto, mas eu decidi que eu ia enfrentar esse desafio e fui até o fim. Mas acho que isso faz parte do processo. E assim como eu lutei para chegar ao que eu sempre sonhei, vocês também podem fazer isso. Vocês vão se apaixonar pela química no meio do processo, ou talvez a química seja uma ponte entre algo que vocês sonham muito em ter. Assim, gente, não dá para a gente saber o que quer estudar, não dá para a gente saber a profissão que quer ter de imediato, assim. É de acordo com as experiências que a gente vive e com as oportunidades que o mundo nos dá. Então, eu acredito muito nisso. A radiologia, para mim, ela é muito importante. Além de ter uma profissão, eu dei um passo muito grande através da radiologia. Me identifiquei com os estudos, me aprofundei e cheguei onde eu queria. Aí, falando agora sobre minha experiência profissional. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu comecei a quando eu corri atrás dos alunos no recreio, tudo isso. E como às vezes eu tinha tanta coisa para fazer e ao mesmo tempo eu não tinha nada, eu pensei, tive uma ideia, porque na escola tinha um índice muito alto de ocorrências, de alunos que brigavam, a- alunos que se machucavam no recreio. Então eu tive uma ideia. Na escola tinha um espaço vazio, um terreno vazio, e eu peguei esse espaço vazio e criei um campo de futebol. Eu mesmo com enxada, marquei o campo todinho, criei umas barras de praia, aquelas barrinhas de praia, e comecei a fazer uma competição. E tinha uns requisitos que os alunos deviam seguir. O aluno ele só podia participar se ele estivesse fazendo as atividades, se o professor permitisse que ele participasse em relação ao comportamento, e todo recreio tinha competição. A gente comprava uns troféus, medalhas, e fazia essa competição. Tive muito legal que eu fiz. No ano de 2018, eu saí, mentira, o diretor da escola, ele ganhou promoção e foi ser secretário de assistência social. E me levou também. Me levou para trabalhar na assistência social e eu comecei a trabalhar no centro de convivência e fortalecimento de vínculos. Eu tinha um projeto, eu dava aula aos alunos da escola na parte da tarde, aula de educação física, e eu fazia projetos. A gente limpava as ruas, a gente participou de uma gicana que a gente teve que fazer reciclagem, um monte de coisas assim, bem legal. Passei o ano de 2018 trabalhando na assistência social e como maestro da banda da escola Maria José. E quando foi no ano de 2019, com 23 anos, 22 anos, eu fui o primeiro professor da educação física de Batateira a trabalhar na escola. Que fosse daqui, do nosso lugar. Então eu fui o primeiro. E as pessoas diziam, não, ele é muito novo, ele não vai conseguir. Algumas, né, gente? Tem pessoas que apoiam, que acreditam, mas teve casos de pessoas que diziam, não, ele é muito novo tal. E o diretor da escola, as pessoas que estavam apostando em mim, sempre confiaram em dizer que eu ia conseguir. Comecei a trabalhar na escola. O primeiro projeto que eu fiz, eu criei uma competição, jogos escolares. Os jogos escolares aqui eram uma coisa que ficava muito restrita aos alunos. A comunidade não participava, e por ser um lugar pequeno, eu via a necessidade que isso acontecesse. Então eu peguei, criei uma competição e criei vários aspectos que atraíam a comunidade.
Eu coloquei regras, coloquei pré-requisitos, os alunos tinham que estar fardados com o padrão da equipe, com os equipamentos de proteção, calçados, e eu criei hino para a competição, tinha toda aquela entrada que os jogadores faziam, tinha todo um... Aí foi aí que eu... Oi. Tá travando um pouquinho? Você desliga a sua câmera e continua falando, que aí a gente ouve melhor. É a internet. Acho que tá. Desliga a câmera e fica só com áudio. Tá bom, tá certo. Então, gente... Beleza. Eu, com esse projeto, aí foi aonde eu tive uma ideia de criar uma competição para essa competição agregar mais a escola e incluir mais pessoas. E eu convidei Yara para participar desse projeto e foi aí que a gente começou a trabalhar junto. Foi aí que a gente começou a somar as ideias e começou a acontecer as coisas. E ela vai explicar agora como foi esse projeto da gente, como foi que a gente começou a trabalhar junto e como foi que aconteceu. Bom, gente, aí, isso foi ano passado, quando a Nadia entrou na escola, e foi num período bem que eu estava bem desanimada, como eu tinha falado para vocês. Aí, em julho, a gente teve o recesso, né, do mês de julho, e quando a gente teve a volta, a gente teve uma reunião antes, a primeira reunião, que foi com toda a equipe, né, da escola, e nessa reunião, a Nadia falou que queria fazer um interclasse de uma forma diferente, que era justamente diferente de todos os outros anos que aconteciam. Porque, assim, sempre só quem participavam mais eram os meninos. As meninas acabavam ficando de fora porque não jogavam ou porque não gostavam. Não tinha aquele envolvimento com o esporte. Aí, o que é que ele fez? Ele veio com a ideia de tentar fazer uma coisa que incluísse não só os alunos, mas que incluísse também a comunidade, né? A questão da família, para as pessoas irem ver os jogos. A gente queria fazer uma coisa diferente, até para chamar mais a atenção, né, do pessoal, assim. E a gente percebia também que os alunos eles estavam passando pelo momento também desmotivados. Eu pelo menos sentia muito isso, assim, em sala de aula. Tinha muitos alunos que estavam desmotivados, e aí veio essa ideia do interclasse. Aí o que é que ele disse? Eu quero fazer um concurso também com as garotas, vamos fazer alguma ideia de um concurso, Yara. Aí a gente foi e pensou em fazer o concurso que foi chamado de Garota MJ, que o nome da escola é Maria José. Aí a gente disse, vamos fazer uma Garota MJ. Quem vai ser a Garota MJ? E essa menina vai ser apresentada no dia lá dos jogos. E tipo, o que foi que a gente pensou? Vamos escolher uma de cada sala e essas meninas, elas vão, a turma é quem vai escolher, elas vão concorrer no dia do campeonato, né, que seria a final dos jogos, porque foram, acho que 2 semanas de jogos, dias alternados, né, tipo um dia a gente ia assistir todo mundo, aí no último dia seria o dia que teria tudo, né, que diria quem venceu, dos meninos dos jogos, e das meninas a gente iria dizer quem era a garota MJ, que era a garota da escola do ano. Só que aí, foi aí que a gente começou a pensar. Eu disse, eu não quero que o concurso seja só de beleza, né? As meninas, elas têm que tirar isso da cabeça, porque eu lembro que quando eu estudava, tinha esse concurso e era assim, a menina mais bonita da escola. E, tipo assim, a gente tem que entender que não é só beleza que conta, né? Que tem algo mais, tem que ter algo mais. E não tinha mais nada por trás, o concurso era só de beleza no passado. Aí eu disse, Jailson, vamos mudar isso. A gente tem que tentar fazer com que esse pessoal entenda que o concurso, a menina, ela tem que ter algo mais, ela tem que ser uma boa aluna, ela tem que mostrar que ela não é só o que está por fora, né? Que tem mais por dentro. E aí a gente pegou e disse, vamos fazer assim, vamos colocar no Instagram da escola umas fotos delas, a gente vai tirar umas fotos, cada uma vai ter a sua foto, e aí a gente vai começar a fazer a interação no Instagram da escola, né, com os alunos, para eles irem lá votar, para comentar. Aí eu disse, Nadia, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma entrevista com cada uma. Porque já que a gente vai usar a rede social, a gente pode também
a utilizar tudo que tem nessa rede social, né? Então, tinha aquela parte do IGTV, que é de vídeos do Instagram. Se vamos fazer uma entrevista com elas, eu vou bolar umas perguntas para elas mostrarem como elas se imaginam daqui a 10 anos, quais são as perspectivas delas de futuro, de fazer uma faculdade. Eram essas coisas que eu queria mostrar, né? O pensamento de futuro de cada uma e tudo mais, a personalidade. Aí eu fui, montei as perguntas, chamei elas e entreguei a cada uma o questionário. Aí elas brigaram, professora, não quero fazer isso é muito chato. Mas, gente, vocês têm que mostrar o algo mais, né? Expliquei a elas tudinho qual seria o intuito da competição. E aí elas levaram para casa o questionário e responderam, né? Ensaiaram. Quando foi no outro dia, a gente fez a gravação dos vídeos para postar. E aí começou a interação na internet e todo mundo votando. A escola foi uma loucura, assim. Todo mundo começou a interagir muito nas redes sociais, votando por causa desse concurso também. E todo mundo com aquela, né, ansiedade para os jogos. Aí todo mundo começou a ir assistir os jogos, iam para a quadra. E nisso, gente, a gente pegou e durante esse período, né, do concurso, o que é que aconteceu? Teve um probleminha, como sempre, né? Eu tô contando o lado bom e o lado difícil. O que é que aconteceu? As meninas tiveram um desentendimento porque falaram que uma participante estava comprando curtidas. Vê que loucura! Curtidas no Instagram e tá aquele rolo. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que pode uma coisa dessa? Fui conversar com as meninas. Minha gente, que história é essa? Só que aí a gente foi analisar, né? A gente olhou tudo da forma como a gente pôde. A gente pesquisou em YouTube e a gente viu que não estava acontecendo, né? Aquilo de comprar curtidas. E a gente não tem como provar, não tem nada aqui que mostre que ela está comprando curtidas. Ela realmente está tendo esse engajamento, tem muitas pessoas fazendo campanha para ela, por isso que ela está tendo essa quantidade de curtidas. Aí foi aí que eu disse, não, elas têm que entender que a competição, que o concurso é muito mais do que a competição, né? Elas têm que entender que isso aqui é uma forma delas se unirem, e não delas estarem brigando ou com desentendimentos. Aí eu chamei elas, fiz uma reunião, fiz um círculo até. Nesse dia foi bem emocionante, gente. Porque elas, assim, a gente conversou muito sobre isso. Que o concurso não é só isso. E aí, no final, a gente até se emocionou, todo mundo se abraçou, todo mundo virou amigo. E foi bem divertido. Aí, e a partir daí, todo mundo começou a aproveitar o concurso, né? Até chegar o dia da final. Que a final, o que é que a gente inventou? A gente disse, pronto, para não ter problema, ninguém dizer que está tendo roubo, a gente vai fazer a votação com uma urna, tipo, votação no papel, e as pessoas vão colocar dentro da urna na quadra. E nisso a gente começou, foi lá, falou com elas, todo mundo aceitou isso, e vamos divulgar para a comunidade, né, gente? Vai ter esse concurso e qualquer pessoa pode votar, é só querer. E vai assistir os jogos e no final tem a votação. E, gente, a gente foi impressionado, porque, tipo, foi muita gente votar. A gente, meu Deus, tinham pessoas de idade, assim, idosas, indo votar, que era algum parente de uma das meninas, ou era a vizinha, e elas conseguiram convencer essas pessoas a irem lá, assistir os jogos, votar, e aquilo gerou uma interação muito legal da família com a escola, e nisso a gente ficou muito feliz, que a gente não imaginava, foram muitos votos, deu mais de 1000 votos, assim, no total, tudo. E foi uma loucura. Aí a gente pegou, e essa foi a primeira experiência minha com o Jailson. Aí, só que aí, gente, foi quando veio o desafio. Em julho, no período de férias, eu abri meu e-mail, e tinha um e-mail do portal da Vivo, que eles sempre mandam. Eles ficam, quando você faz um curso, que você se cadastra, eles ficam enviando para você quando tem cursos novos. E quando eu abri, esse não era um curso. Era o desafio. Eles enviaram para mim explicando, ó, com um link, né? Se você quiser, clique aqui. Aí eu fui e me inscrevi, né? No concurso. No concurso não, no site, entrei. Quando eu entrei nesse site, eu vi que era um desafio, que eu tinha que formar uma equipe para poder eu participar. Eu não poderia fazer só. Aí eu disse, eita, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí eu lembrei, eu disse, meu Deus, eu vou primeiro... Sim, gente... Ah, não, isso foi em julho, né? Antes. Aí eu fiquei bem desanimada e não iria participar.
Só que aí eu chamei duas professoras que trabalhavam comigo, isso antes de eu fazer esse interclasse com o Nádia Jailson, né? Eu chamei essas duas professoras, só que elas não estavam passando por um momento, assim, legal na vida. Elas disseram que estavam com muita correria, com muito trabalho, e que não dava para participar, que elas não poderiam se dedicar a mais alguma coisa. E aí, infelizmente, elas disseram que não, né? Aí eu fui e disse, agora, quem é que eu vou chamar? Aí foi quando veio esse interclasse, a gente trabalhou junto, e eu vi o empenho de Nádia Jailson, né? Eu disse, não, ele é uma pessoa muito esforçada, quando ele quer, ele realmente vai atrás, então eu vou chamar ele. Aí fui e chamei, quando eu chamei, ele aceitou na hora. Vamos lá fazer esse desafio. Aí eu disse, a gente vai ter que montar um projeto. E esse projeto era algo que a gente visse como um problema na escola, que a gente quisesse modificar, né? O que era que a gente queria fazer de bom ali. E a gente começou com a pergunta problema, né? Qual é o problema da gente aqui? A gente sentou e foi pensar. E sempre eu batia naquela tecla da desmotivação. Eu acho que a gente é muito desmotivado. A gente precisa de motivação. Os professores que trabalham com a gente, a equipe, todo mundo precisa ser motivado para motivar os alunos, né? Porque se a gente não tem profissionais motivados, como é que a gente vai motivar os alunos, né? Como é que os alunos vão ser engajados? Aí eu disse, não, a gente tem que ver essa questão da motivação. E aí a gente começou a pesquisar. A gente ia conversar com os alunos, perguntar o que é que vocês acham que precisa melhorar aqui na escola. E coisas assim. A gente fez muita pesquisa para poder montar o projeto. E foi aí um dia a gente olhando, tinham 2 salas vazias lá na escola. E essas 2 salas estavam vazias porque assim, a quantidade de alunos tinha diminuído, né? Que sempre as salas eram todas cheias. Só que nesse ano, 2019, tinham 2 salas sobrando, no ensino fundamental 2. E a gente disse assim, o que é que a gente poderia fazer nessas 2 salas? As salas estão fechadas, com cadeados. São umas salas com espaço muito bom. Então, eu disse, a gente pode transformar essa sala em quê? Em algo que motive. O que seria? Aí a gente pensou a super sala. Uma super sala, porque a sala ia ser enorme e tinha uma parte que dava acesso para uma área externa. Aí a gente pensou assim, em abrir um portal dessas 2 salas para ter acesso para a área externa, para ter a parte do meio ambiente, de horta e tudo isso. E nessa super sala seria um lugar onde os alunos pudessem ter um pouco de tudo. Tanto de tecnologia, porque assim, a gente não tem uma sala para pesquisa, um computador, por exemplo, assim, para os alunos fazerem pesquisa. Então, a gente compra pelo menos 2 computadores, porque tinha o orçamento, né, do projeto. A gente colocou comprar 2 computadores, comprar um data show para fazer como se fosse um mini cineminha, né? Uma parte para poder os alunos irem para lá com puffs, com tapetes. A gente montou uma super sala incrível. Nádia Jailson entrou com a parte do esporte e disse assim, a gente pode colocar aquela parte que é de lutas de combate, um tatame, eu acho. Foi Nádia Jailson que deu essa ideia. Vamos colocar no meio da sala e vamos fazer ginástica laboral com os funcionários. Aí eu disse que a gente pode também incluir a meditação, né? Tivesse um momento até para os alunos. Que uma vez eu lembro que em uma sala de aula que eu estava, de uma turma de EJA, inclusive, e na época eu ensinei educação física, vê que loucura. Na Jailson ainda não estava e eu fui ensinar educação física nessa turma de EJA e eu dei uma aula sobre meditação, sobre yoga para os alunos e eles gostaram muito. Foi até bem divertido, a gente falou sobre esse esporte, né? Falou sobre muitas coisas e a gente fez na aula a meditação e eu vi que isso chamou muita atenção deles. Aí eu disse, a gente pode colocar também. E nisso a gente foi criando a super sala, do jeito que a gente sonhava, gente. Era um verdadeiro sonho. Aí a gente montou o projeto. E nisso, o Desafio Nova Escola, eles enviavam muitas perguntas para a gente. E são vários questionários. E eu respondia, tipo, a minha parte, e na Joyce respondia a dele. A gente respondia com muita, sabe muita verdade. Era realmente o que a gente estava sentindo. Eles faziam perguntas com relação à escola, ao ambiente escolar, o que é que você sente. A gente respondia tudo com muita sinceridade. Que eu até disse, eu acho que a gente foi para esse desafio porque a gente foi muito sincero, né? E eu acho que as pessoas sentiram isso, as pessoas que julgaram. E aí, o que é que aconteceu? A gente pegou, sim, nesse período,
desafio, gente, eu estava, mesmo com o desafio, mas no ambiente escolar eu estava desmotivada. Eu não sentia esse ânimo, tá entendendo? Só que, tipo, quando eu chegava em casa, que eu ia fazer o desafio, aí eu ficava com muita vontade de fazer algo para ajudar, né? Aquelas pessoas, para ajudar os alunos, algo para melhorar. E aí eu peguei e estava bem desmotivada. Já foi chegando no final, assim, das etapas do projeto. E eu fiquei, assim, numa fase bem... Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou procurar outro emprego. Vê que loucura, gente. Isso ano passado. No mês de outubro, eu disse, eu vou colocar currículo. E aí eu vi que tinha uma loja em Caruaru que estava precisando de uma pessoa para o marketing. Eu disse, eu vou colocar meu currículo e coloquei. Isso sem contar a ninguém. Gente, a ninguém. Coloquei o currículo, só tem na verdade, tem uma professora, colega minha, que sabe disso, porque eu compartilhei com ela, nem com o Nadjailson eu falei, porque ele estava comigo no projeto. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer o projeto. Então, eu disse, eu não vou dizer nada a ele para não desmotivar. Aí, contei ainda para essa minha amiga, professora, e aí fui fazer a entrevista de emprego. Eles me chamaram e eu fui para a seleção. Nessa seleção tinha mais umas 9 pessoas. Era mais ou menos isso, umas 9 pessoas. E eu fui fazer essa seleção. Na semana da seleção, gente, depois que eu fiz, quando foi na sexta-feira, eu lembro, foi no final da semana, na sexta-feira, eu tinha dado aula à tarde, aí quando foi, eram as 5 horas, eu ia dar aula à noite também, que eu dava aula numa turma de EJA à noite, e à tarde era o ensino, né, normal, era de sexto ao nono, e à noite era uma turma de EJA, já pessoas mais velhas. Aí, nesse meio tempo, eu fui para casa da minha avó, eu disse, eu vou para casa da minha avó comer alguma coisa para depois voltar para a escola, né, isso 5 horas eu tinha saído. Quando eu chego na casa da minha avó, meu telefone toca. Eu nunca esqueço. Isso foi uma coisa assim, uma emoção tão grande. Quando meu telefone tocou, que eu vi o número de São Paulo, eu até disse, eita, acho que é bem a operadora que tá ligando. Eu não pensava, né? De jeito nenhum me passava pela cabeça que era alguma coisa do desafio. Mas aí eu disse, eu vou atender. Quando eu atendi, aí foi a menina do desafio falando, olha, eu tô ligando para parabenizar que vocês foram selecionados. Vocês ficaram entre os 5 do Nordeste, e aí eu disse, meu Deus, como assim? Eu ainda não acreditava que isso já era a final para ir para São Paulo, né? Eu não passava pela minha cabeça. Aí eu, mas e agora a gente vai ter que fazer o quê? Aí ela disse, não, vocês agora vão para São Paulo apresentar o projeto lá. Gente, vocês não imaginam a felicidade que foi. Tipo, eu fiquei louca, disse, meu Deus, eu não tô acreditando, chorei horrores, liguei para Nadjailson na mesma hora, comecei a ligar e ele não me atendia, e eu, o que é que tá acontecendo que Nadjailson não me atende? E comecei a mandar mensagem no WhatsApp e ele não respondia, e eu louca, meu Deus, eu tenho que contar para todo mundo, e me segurando, né, só contei para minha mãe e para minha avó que tava lá do lado, e depois para o meu esposo, né, e fiquei, né, nessa. Aí, e Nadjailson nada de aparecer para eu contar a ele. Meu Deus, como é que pode? Quando foi depois, ele viu as chamadas, um monte. Aí disse, tá acontecendo alguma coisa. Aí ligou, né? O que foi, Yara? Eu vi agora a tua chamada, que ele estava em um evento da igreja e não podia ficar com o celular. Aí ele disse, o que está acontecendo? Aí eu disse, a gente vai para São Paulo. Aí ele, eu não acredito. Eu disse, vamos, a gente conseguiu, foi aquela emoção. Eu queria até que ele contasse para vocês um pouco dessa parte, porque é bem motivador, assim, também a parte quando ele soube e quando a gente... Quando eu estava em um momento da igreja, estava em outra cidade, participando do evento da igreja, não podia usar celular. E de repente eu pego o celular e olho aquele monte de mensagem. Eu disse, rapaz, aconteceu alguma coisa. Ligo para a Yara, quando ela me conta, a emoção toma conta de mim. Aí eu começo a lembrar das experiências que eu vi no curso de radiologia, começo a lembrar de tudo que passou na minha vida até aquele momento. Aí eu ligo para minha mãe, já emocionado, falando, minha mãe se emociona também, começa a contar a outras pessoas. E aí, assim, gente, eu vou contar uma história que é bem engraçada, que Yara vai confirmar. Aqui no Pernambuco, praticamente em toda a família, alguém ou já foi ou tem o sonho de ir para São Paulo ou Rio de Janeiro. Em todas as famílias aqui, tem alguém que já foi para São Paulo tocar a vida por aí, porque a realidade é outra. Aí é Ou mais que fácil mora, ficar. né?
A gente É, sempre tem e tios. eu tenho família em São Paulo, a gente tem família, assim, porque buscam outras coisas, né? E vão para esses lugares. Então eu tinha um sonho de ir para São Paulo. Eu imaginava um dia, depois que eu conquistar minhas coisas, eu vou para São Paulo, vou conhecer os lugares, vou visitar minha família. Só que eu imaginava que eu ia ter que gastar para isso, que eu ia ter que ter dinheiro, que não imaginava que eu ia estar estruturado com minha família. Só que de repente Yara me liga, me contando que eu vou para São Paulo, é, com tudo pago, e que eu ia viajar de avião pela primeira vez. Tudo novo, tudo novo. Então, isso tomou conta, essa emoção tomou conta da gente. A gente começou a correr atrás das coisas que estava faltando do projeto, porque a gente tinha que fazer um vídeo da maquete, e fomos vivendo as etapas até chegar o dia. Interessante que na sexta-feira, que ela me deu a notícia, eu estava num evento da igreja. Quando foi no sábado, a minha tia, que mora em São Paulo, teve um infarto. Não foi, Yara? E eu fiquei muito abalado com isso, minha família ficou muito abalada. E eu, poxa, agora que eu quero ir para São Paulo mesmo, porque se eu for para São Paulo, talvez eu consiga visitar minha tia. E a gente chega em São Paulo, eu descubro que o hotel que a gente estava era praticamente do lado do hospital que a minha tia estava. Então, quando a gente chegou no hotel, eu deixei minhas coisas, saí desesperado para o hospital ver minha tia. Cheguei lá, entrei no hospital, dei um abraço nela, me emocionei, chorei. E fiquei pensando no quanto Deus foi perfeito com a gente, comigo, porque tudo aconteceu de uma forma que é inexplicável. O que o desafio trouxe para a minha vida, assim como a Michelle disse, foi inexplicável e eu vou levar para o resto da minha vida. Tenho amigos hoje no Rio Grande do Sul, Michelle do Rio de Janeiro, o pessoal do Pará, do Amazonas. Então, coisas que eu vivi que vão ficar sempre marcado na minha vida. E assim, gente, pronto, voltando lá, quando eu recebi essa notícia, eu tive certeza de que eu queria estar na área de educação. Disse, meu Deus, para que eu fui fazer aquela entrevista? Na hora, disse, quando ela me ligar, que ela tinha ficado de me ligar na outra semana, a menina do emprego. Eu disse, eu não vou dizer que eu não quero, eu quero ser professora. Foi assim, eu acho que o desafio veio para eu não desistir. Eu tive certeza absoluta de que eu disse, não, agora foi o empurrão que eu estava precisando, a motivação que estava me faltando, porque alguém acreditou, né? Alguém acreditou na gente, alguém acreditou no nosso projeto. Isso não é em vão. A gente foi escolhido entre mais de mil inscrições. E a gente ficar ali entre os 25, para mim foi algo assim, que eu não posso desistir. E eu vi que todas as ideias que eu tenho na minha cabeça. Tá um barulho. Tá aí, né? Deixa eu... Tá um barulho aqui. Eu vi que todas as ideias que eu tenho, eu acho que eu ainda posso alcançar, né? Quando a gente realmente sonha, quando a gente realmente acredita na gente, eu acho que a gente consegue. Pode demorar, né? Pode ser que não seja rápido. Esse ano eu tinha vários projetos, várias ideias para colocar em prática. Veio essa pandemia e acabou, tipo, colocando tudo para dormir, né, gente? Porque a gente está agora parado, tá sem poder colocar em prática o que a gente estava querendo, mas o que é que a gente pode fazer? Nesse período de tempo, eu estou aproveitando justamente para refletir, para estudar mais, né, para pesquisar, porque eu acho que quando a gente realmente quer, a gente consegue. A gente tem que também ter paciência, porque nem tudo é na hora que a gente quer, né? Nem tudo é como a gente imagina, mas uma hora eu tenho certeza que Deus, ele faz com que a gente alcance aquilo, né? Quando a gente persiste. E, assim, Michelle até veio num momento perfeito para chamar a gente para esse momento, porque Foi, Yara. não foi? Esse período agora de pandemia, a gente estava, querendo ou não, a desmotivação bate, gente. Eu não vou dizer para vocês que a gente é todos os dias motivado, que a gente todos os dias tem vontade de... Não, às vezes a gente desanima, às vezes a gente fica com aquele pensamento para baixo, ou as pessoas negativas acabam, né, passando aquilo para a gente, e a gente vai desanimando, né? Que infelizmente a profissão de professor não é tão reconhecida, não é tão valorizada como deveria ser.
E agora, nesse momento de pandemia, também eu acho que as pessoas estão vendo isso. Porque eu tiro pela minha mãe, assim, ela com meu irmão fazendo as tarefas, em casa eu tenho um irmão mais novo, aí ela me liga, e me ajuda aqui, a tarefa é assim, tipo, tendo dúvidas, e fica aquela loucura. Todo mundo está vendo a importância que tem um professor, né? De estar ali todo dia com uma turma, com 40 pessoas totalmente diferentes, 30 pessoas totalmente diferentes de você, cada pessoa com sua personalidade, com sua particularidade, né? Com o seu conhecimento, uns maior, outros menor. Cada um tem a sua forma. Então, a gente tem que lidar com isso tudo. Não é fácil a gente lidar com pessoas, né? Não é uma coisa... Oi. E reforçando toda a minha história e tudo que eu quero que vocês sintam e o que vocês busquem, eu quero falar sobre a questão de oportunidades. Tem pessoas que têm a sorte de ser privilegiados, graças a Deus. Tem pessoas que têm condições financeiras melhores, que conseguem as coisas com mais facilidade. Mas tem a pessoa que é persistente. Essa pessoa, ela nunca faz uma coisa e não consegue ter resultado. A pessoa persistente, ela vai sempre colher bons frutos. E é isso que eu digo a vocês. Sejam persistentes, busquem. Hoje eu estou vivendo tudo que eu achava que talvez estivesse um pouco longe da minha realidade, mas hoje eu estou vivendo tudo e aproveitando muito isso. Aproveitando muito o fato de ser professor, de ter o privilégio de ser respeitado e os alunos gostar do que a gente faz. É muito gratificante. Não tem dinheiro que pague isso. E eu torço muito para que vocês consigam vencer, consigam concluir e que todos os sonhos eles se realizem. Gente, e tem até uma coisa que eu quero dizer a vocês também, que, assim, essa profissão, ela é uma profissão que eu acho que é muito difícil a gente ter nas outras. Quando a gente sente a gratidão dos alunos, quando a gente sente que a gente está realmente tocando aquelas pessoas, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu lembro que no meu primeiro ano, que foi justamente o ano de incertezas, o ano que muita gente não acreditava no meu trabalho, que não acreditava em mim, eu lembro que eu fui tão aceita pelos alunos, porque eles estavam vendo o meu esforço, eles estavam vendo toda a dedicação, né, que eu fazia, que eu ganhei 2 festas de aniversário na escola, que foram até festinhas surpresas, né, aqueles que chamam de assustado. Eles montaram festinha na sala para mim, foram 2 salas no ano que eu iniciei. Quando eu entrei na sala, gente, que eu me deparei com um monte de bexiga, decoração, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu quase choro, né? Me segurei para não chorar, porque foi muita emoção. Do nada, assim, chegava um desenho, alguma aluna vinha e me dava um desenho, um poema, ou uma flor, ou isso, assim, às vezes é um dia que você não tá legal, que você passou por algum momento difícil. Isso são coisas que também motivam a gente. E o aluno, ele tem muito isso. A gente, lógico, tem os alunos difíceis, mas tem alunos também que entendem, parece, que chegam ali para lhe cativar. E isso vai fazendo com que a gente vá gostando mais ainda da profissão. Oi, Yara. E Oi. a gente lá em São Paulo, a gente conversando com Michele, ela disse, ano que vem vocês vão para Rio de Janeiro, dar palestra para o pessoal do curso lá. Aí eu fiquei, poxa, Yara, eu fui para São Paulo, agora vou para o Rio de Janeiro, que incrível e tal. E a gente ficou muito ansioso por esse ano. 2020 vai ser o ano que a gente vai conhecer novas pessoas, vai levar nosso depoimento para um lugar distante, assim. Só que, infelizmente, a gente não viajou, mas o momento aconteceu e tá aí, vocês conhecendo a nossa história, a gente compartilhando isso com vocês. E eu estou muito feliz, espero que toquem vocês lá e vocês consigam alcançar todos os objetivos. Michele, muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigada, Michele, muito obrigada a todos vocês que estão aqui participando e ouvindo a gente, né? A gente que agradece, né, Juliana, por esse momento de partilha tão importante. Vocês têm que ver como que foi lá ao vivo, uma experiência incrível que eu nunca vou esquecer, né? E vale lembrar, gente, que esses 2 sonhadores aí, entre mais de 1000 projetos, ficaram entre os 25 selecionados.
né? 5 ganhariam os recursos dos R$ 10.000, eles ficaram entre os 25, ganharam a premiação regional, não conseguiram os 10.000 para colocar o projeto, o sonho dessa sala diferente, né, Yara, em prática, mas eu tenho certeza que por tudo que vocês falaram, ter ido lá já valeu muito a pena, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir o sonho de vocês de ter essa sala de aula diferente, e quem sabe, né, a partir dessa experiência, a partir aí de algumas ajudas, pessoas que se cativem, a gente consegue ajudar pelo menos um pouquinho a ajudar vocês aí, assim como nós aqui nos sentimos transformados. E eu só queria, antes de abrir para a pergunta, pessoal, dizer para vocês dois que o pessoal aqui no bate-papo interagiu durante a fala de vocês, falando que muita gente se identificou, que muita gente também desanima, e ouvir vocês falando é algo que deixa todo mundo muito animado. Então, a gente está muito feliz mesmo. Eu só queria dar um toque aqui, alguma coisa que eu percebi, gente, enfatizar. Eu vou botar aqui o link que perguntaram os cursos da Fundação Telefônica Vivo. Ela tem assessoria da Unesco, do SEMPEC. Está aqui, ó, tem vários cursos gratuitos que para vocês da licenciatura podem ajudar pra caramba. E na fala deles, eu percebi algumas coisas. A Yara descobriu o desafio porque ela ia lá no Google, né, Yara, e ficava pesquisando cursos para fazer gratuitamente. Olha a importância da gente correr atrás daquilo que a gente quer, né? Eu anotei aqui. Outra coisa que eu anotei da fala deles foi a importância de inovar, de pensar grande, de nunca baixar a cabeça para o sonho que a gente tem. Às vezes a gente acha que isso é clichê, não é clichê nada, gente. Só alcança coisas grandes quem sonha, quem pensa, não significa que a pessoa não sofra ao longo do caminho, como na história desses dois colegas. Eu percebi aqui, Juliano, que eu queria enfatizar para o pessoal, olha a realidade do nosso Brasil, onde faltam professores. Né, nossos colegas falaram ali, né, Jailson foi o primeiro professor de educação física, né, a Yara veio de uma área afim, que inicialmente não era a área de letras, para poder ser professora. Então, olha a importância da nossa licenciatura em Química, aqui no interior do Rio de Janeiro, dos cursos de licenciatura, né, anotei essa questão também. Também vale lembrar, independente de questões políticas, da importância dos governos valorizarem a educação. A história o Nádia Jailson fala da importância do Pronatec, a da Yara fala da importância do ProUni para tantos e tantos jovens. Então, independente de se politizar, a gente tem que entender que educação é questão séria, é questão que a gente tem que pensar nos governos que valorizam a educação, que é a nossa única chance de ter a vida transformada. Foi tudo pelos relatos que os nossos colegas fizeram aqui. E, claro, a importância aí dos livros didáticos, do uso das tecnologias, mesmo eles não tendo computadores na escola, buscou usar a rede social para aproximar a família da escola, a gente estuda isso, né, aproximar a importância dos pais, enfim. Então, quero agradecer demais a vocês dois e dizer que eu fico muito emocionada, o olho da gente enche d'água aqui de novo, a gente se sente renovado no meio desse momento tão difícil. E a gente queria abrir para perguntas, a Juliana já colocou ali no chat, nós temos alguns minutinhos ainda, se os nossos alunos, nossos colegas aqui que estão participando, quiserem mandar alguma pergunta. A professora Thaís pediu a palavra. Thaís, é com você. Ei, gente, boa noite. Eu queria agradecer, sim, muitíssimo a vocês dois pelas palavras. São, assim, um acalento. Eu brinco que eu sou da área pedagógica, meu coração pedagógico fica mole, igual doce de figo, quando eu escuto depoimentos de vocês, histórias de superação, enquanto eu vejo professores que pegam o desânimo e transformam em possibilidade de agregar a vida do aluno, de mudar o aluno, de ver a percepção do lado humano do aluno, gente, isso é lindo demais. Não deixa isso morrer em vocês, não. É maravilhoso. Vocês podem ter certeza que vocês fizeram a diferença na vida dos alunos de vocês. E é bom demais a gente, enquanto professor, poder marcar positivamente o aluno. Vocês podem ter certeza que lá na frente, quando seus alunos tiverem que lembrar experiências de escola, relembrar professores, com certeza eles vão lembrar de vocês, viu? Muito obrigada pela disponibilidade, por vocês terem contado a história de vocês, esse depoimento foi lindo, obrigada de coração mesmo. A gente que agradece, é uma oportunidade única, né? Verdade, a gente que agradece vocês
por a gente estar conseguindo compartilhar isso tudo e talvez tocando, né, em várias pessoas com a nossa experiência. Gente, eu queria só fazer um comentário também, que foi até alguém que colocou aqui no chat e eu acabei perdendo quem foi. Eu acho que foi a Lohane, uma aluna nossa, e ela falou assim, né, quando vocês contaram lá do concurso que tinha que ter a votação, e aí a Yara falou que os pais, os avós foram na escola, né? E aí a gente ressaltar, né, como é difícil a gente fazer as famílias irem na escola hoje em dia. Tem que ter muito talento mesmo. Tem que inovar, diferenciar bastante. Eu achei bem interessante também dessa questão, que você ainda consegue trabalhar, né, a questão das eleições. Olha só, discutiu se teve roubo, se não teve, e aí optou pela urna de papel. Nossa, adorei. Legal. E ainda compartilhar com a Jailson a respeito do Pronatec, com a Michele também, né? A gente em Itaperuna é um campus que foi aberto em 2009, né? Eu entrei lá em 2011. E desde então a gente vem crescendo muito. E uma das áreas que a gente cresceu foi nessa área de química. E a gente começou a crescer através do Pronatec. E aí mostrando como é a importância desses programas de governo. É muito importante. A nossa primeira turma na área específica de química foi um técnico de química via Pronatec. Muito legal mesmo. E queria também, mais uma vez, agradecer a vocês. Eu acho que foi muito gratificante para a gente ter vocês aqui. E agradecer mesmo mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada a você, Juliana. Muito obrigada também. A gente tem mais comentários, mas eu acho que nenhuma pergunta por enquanto assim, não. Pode falar, Micaílis. Eu queria falar sobre... eu queria agradecer, né, mais uma vez. Queria falar que, infelizmente, o Pronatec ele não continuou mais aqui. Nem aqui. Foi muito triste. Ele acabou mesmo em 2015, eu acho. Pronto. Quando eu entrei no Pronatec, foi a última vez que abriu inscrição e não teve mais. Acabou os contratos com as faculdades, com os cursos, com as faculdades, com tudo. Gente, eu queria falar que é bom a gente continuar mantendo contato. Sigam nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui meu Instagram, vocês seguem meu Instagram. A gente vai conversa, vocês mantenham contato com a gente e a gente dá um espaço maior a esse momento aqui, que foi maravilhoso. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para uma pessoa especial que está participando também desse momento, é minha namorada, Maria Eduarda. Tá aí, mandar um abraço para ela e agradecer a todos vocês. Bom, gente, obrigada mais uma vez. E assim, antes de encerrar, a gente ainda tem mais duas atividades aqui, rapidinho. A primeira é como é o encerramento do nosso evento, eu vou estar fazendo um sorteio de 2 livros. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, aqui. Então, eu escolhi esses livros pensando um pouquinho aí do perfil do público, né? O primeiro é o livro do Paulo Freire. O primeiro não, o segundo, né? Vou falar do segundo primeiro. É a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que não trata só, né, dos cursos de pedagogia, mas para todas as licenciaturas e para além ainda das licenciaturas, que é um livro que fala de luta, que fala de amor, que fala de dedicação, de motivação, de muitas coisas. E puxando a sardinha um pouco para a minha área, eu vi esse livro, achei bem legal, Química Geral em Quadrinhos. E eu acho que ele pode ser até para quem não faz química, mas ele está contado aí de uma forma divertida, né? Para quem queira, assim, começar a gostar de química, talvez, né? Então, eu queria pedir a ajuda de vocês no meu sorteio
E para a Yara falar um número de, deixa eu ver aqui, de 2 a 134. Ah, gente, e antes da Yara falar, eu só falar para vocês, eu estou fazendo sorteio com base na lista de inscritos, mas vou sortear para quem estiver aqui, tá bom? Se não estiver aqui na sala, eu peço a Yara para falar um outro número. Tá joia? Vai ser essas regras do sorteio. Yara, um número de 2 a 134. 87. 87. Deixa eu ver aqui. Julie Rangel. Tá aí, Julie? Eu acho que ela tá. Tá, tô vendo ela aqui já. Então, foi para você, Julie. Foi o de Química em Quadrinhos, beleza? E aí eu vou estar mandando para vocês pelo correio. E agora, o livro do Paulo Freire. Jadielson, fala um número para mim, só não pode falar o mesmo. Não pode falar 88. De 2 a 134. 120. 120. Isso. 120. Verônica Azevedo. Verônica Azevedo está presente? Verônica Azevedo, não achei ela aqui, não. Se estiver presente, se manifesta no site, gente. Deixa eu ver. Acho que não. 120 não foi, Jadiel. Já. Fala outro número. 110. Isso. 110. Larissa Lisboa da Silva. Tá aqui, gente? Opa, Tá. Juliana, vou até soltar aqui, ó. Isso, Michelle. Gente, parabéns aí aos sorteados, Julie, Larissa. Depois eu entro em contato com vocês, tá? Por e-mail, para poder pegar o endereço certinho, para poder estar fazendo o envio. E agora, para a gente finalizar mesmo, né? Como é o encerramento do nosso evento, eu queria chamar o aluno Matheus Valério. Matheus? Oi. Você tá aí, Matheus? Tá me ouvindo? Matheus, então, estamos ouvindo bem. Ele vai fazer o encerramento para a gente, né? Cantando aí e tocando uma canção para alegrar um pouquinho a nossa vida. Vai, Matheus. Boa noite, gente. Era uma vez o dia que todo dia era bom. Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência tocando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção.